Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Há 135 anos, o Papa Leão XIII assinou uma das cartas mais importantes da história da humanidade. O nome pode soar difícil, Rerum Novarum, mas ela faz parte da nossa vida. Fala do salário justo, do direito de se organizar em sindicatos, da dignidade de quem trabalha. Com os reflexos da Revolução Industrial, a Igreja Católica olhava para o mundo e dizia o seguinte: trabalhador não é mercadoria. Hoje, mais de um século depois, o Brasil registra debates acalorados sobre o fim da escala 6x1, a pejotização e falas polêmicas sobre o trabalho precoce. O Aparecida Debate convida você a refletir sobre esse tema que une fé, direito e cidadania. Comigo no programa de hoje, presencialmente aqui em nossos estúdios, o Dr. João Batista Martins César, desembargador do Trabalho, pelo 5º Constitucional do Ministério Público do Trabalho, presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT-15. Boa noite, seja bem-vindo aqui na Aparecida Debate. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para fazer esse debate tão importante na história da humanidade e no futuro que queremos. E que fala muito sobre o nosso dia a dia, né? Também conosco aqui presencialmente o padre Toninho Alves, teólogo e professor, padre com atuação pastoral e acadêmica, especializado em doutrina social da Igreja. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à TV Aparecida, especialmente hoje ao Aparecida Debate. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Um assunto importante, vamos conversar hoje. Também, de forma online, o irmão Afonso Murad, professor de teologia, pesquisador e autor especializado em ecoteologia, espiritualidade cristã e mariologia. Atua na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, quem a gente recebe com alegria aqui no Aparecida Debate. Cumprimentando mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Boa noite, tudo bem, irmão? Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos segue aqui pela TV Aparecida. Bem, vamos iniciar então, começando explicando o contexto da época, o que estava acontecendo no mundo naquele momento, para que o Papa Leão XIII sentisse a necessidade de escrever essa carta. Eu começo pelo senhor, doutor. Bom, mais uma vez, boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Naquele momento histórico, estávamos na Revolução Industrial, que as condições de trabalho eram degradantes, era o trabalho de sol a sol, porque ainda não tinha condições da iluminação artificial, as jornadas eram extenuantes, as máquinas sem proteção, crianças e mulheres trabalhando em ambiente insalubres e não existia nenhuma ciência do direito, o próprio direito também estava em formação. Então, esse documento, a Rerum Novarum, ele estava falando aqui com o padre Toninho, que ele é a origem do direito do trabalho, dos direitos sociais, né? E dentre esses direitos sociais, o próprio direito do trabalho, porque o Papa Leão XIII chamou atenção para a sociedade naquela época, como que você pode colocar uma criança que está em formação, ainda desabrochando para a vida, em condições de trabalho tão degradantes que havia naquela época. Então, para nós, que eu digo, do direito do trabalho, magistratura do trabalho, sistema da justiça do trabalho, esse documento tem uma importância fundamental porque é a origem de tudo. Para nós isso é muito importante e ainda hoje, né? Ainda hoje a gente luta para que ele seja de fato aplicado e respeitado. Infelizmente ainda persistem, né? Algumas questões que a gente vai colocar, inclusive, no programa de hoje. Agora, padre Toninho, como é que foi recebida na época essa encíclica, nesse contexto que o doutor traçou muito bem? Então, dentro desse contexto que o doutor traçou, eu queria destacar que houve assim, um recrudescimento da própria questão do trabalho. Porque no período anterior, vamos, grosso modo, Idade Média, o trabalho era algo de todos. Todos tinham as suas propriedades, trabalhavam no campo para a sua subsistência, crianças, jovens, idosos, enfim, estavam ali para a sua subsistência, não era para ganhar dinheiro. Com o advento da Revolução Industrial, como o doutor destacava, mudou-se a questão do trabalho, virou emprego. Então, para você sobreviver, você tinha que sair da sua casa, ir para um determinado lugar, cumprir determinado número de horas
e no final do mês receberam salário. Então, eu acho que uma coisa que aconteceu ali naquele período foi exatamente essa mudança de concepção, de trabalho para emprego. E com isso, trabalhar virou sinônimo de sair de casa e receber um dinheiro no final do mês. Uma mentalidade que até hoje muitas pessoas têm. Onde que você trabalha? Eu trabalho na indústria tal, eu sou professor, eu sou, enfim, profissional liberal. E a sua esposa? Não, minha esposa não trabalha. Então, trabalha. Então, não trabalha. Então veja que eu acho que, inclusive na minha paróquia, nós temos missa às 7h30 da manhã, em todos os dias. Eu sempre termino no final da missa, bom dia, você tem um bom trabalho, tá? E alguém chegou em mim e disse, ô padre, o senhor fala bom dia, bom trabalho, a maioria que está aqui é aposentado, eles não trabalham. Eu falei, como que não trabalham? Chego em casa, vou cuidar da casa, vou cuidar dos filhos, vou colocar o lixo para fora, vou varrer a calçada. Enfim, então acho que esse empobrecimento da questão do trabalho. Trabalho virou emprego. E dentro da Revolução Industrial, toda essa depauperização da classe operária. A Rerum Novarum, ela foi revolucionária no seu período, né? Ela foi recebida não com entusiasmo por aqueles que eram os grandes proprietários. Porque falava, por exemplo, de um descanso semanal que deveria ser dado aos trabalhadores. Como o doutor já falou, a questão do trabalho infantil, o trabalho das mulheres, enfim, tudo isso era ali questionado no âmbito da Rerum Novarum. E com isso, a grande massa não recebeu com alegria esta encíclica. Já aqueles que queriam uma igualdade social, tinha um movimento muito grande nessa época, chamado catolicismo social, por exemplo, Frederico Oslanam, um dos expoentes desse movimento, receberam com muita satisfação. E, Eduardo, é uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar quando falo da Rerum Novarum. A igreja demorou para pegar a bandeira da justiça social. 1848. Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunista, abordando a questão operária, terminando com o famoso Operários do Mundo Inteiro Univos. A igreja demorou, sim, igreja, quando eu digo igreja institucional, sim, porque havia esse movimento do catolicismo social. Mas a igreja, enquanto instituição, demorou 50 anos quase para se manifestar sobre Rerum Novarum, significa coisas novas. Mas já não eram tão novas, já tinham 50 anos. Hoje em dia, e essa bandeira foi pego pelo Partido Comunista. Hoje em dia, quando a igreja fala de justiça social, igualdade, se manifesta nessa área, é acusada de comunista, de esquerda. Por quê? Porque essa bandeira foi pega lá atrás por eles. E é uma bandeira profundamente cristã. Justiça social, igualdade. E só para uma última palavra, também em 1848 teve um padre chamado Rosmini, que lançou um livro chamado A Constituição de um Estado segundo a Justiça Social, em 1848, no mesmo ano do manifesto. Foi um contraponto ao manifesto do ponto de vista cristão. Esse livro foi condenado pela Inquisição, esse padre foi silenciado e as ideias dele só foram resgatadas em 1931 por Pio XI. Então você veja, Eduardo, o impacto que teve nele a Rerum Novarum, embora 50 anos depois. Mas, mesmo assim, foi um grande salto que a igreja deu na concepção do trabalho. Que se aplica até hoje, né? Do ponto de vista, irmão, teológico, o que há de tão revolucionário nessa encíclica? Eu queria retomar uma coisa antes, Eduardo. Pois não. Que o doutor João Batista começou falando, que a gente precisa entender que a Rerum Novarum, ela foi, embora chegando atrasado, como o padre Toninho falou, ela pegou a situação do operariado na Europa. A situação do Brasil e de vários países da América Latina era outra nessa época. Nós estávamos ainda num período, diríamos, civilizacional atrasado, em que a grande parte da população era rural, morava na cidade, e começam as primeiras experiências de industrialização, principalmente em São Paulo.
Daí que é interessante que os italianos que vieram para trabalhar nas fábricas de São Paulo trouxeram essa mentalidade importante da organização sindical e favoreceram para que a situação do operariado nascente no Brasil não fosse tão ruim como aquela na Europa. Mas é bom a gente entender isso, que esse documento foi fundamental para a Europa naquele tempo e depois chegou, alguns anos depois, no Brasil. Agora, a sua pergunta sobre a importância teológica desse documento. É um documento de doutrina social, portanto, ele foca na ética, né? Mais do que na teologia, na doutrina. Mas o que a gente percebe, no meu ponto de vista, eu quero escutar também os meus colegas. Primeiro, é uma coisa impressionante, que veio depois de tantos anos na América Latina, que foi opção preferencial pelos pobres. Esse documento já contém isso, porque ele é um olhar especial sobre aquele grupo humano que na Europa sofria nas cidades as piores condições, como o doutor João Batista colocou. Então, veja só, o primeiro passo da igreja dizer: nós que acreditamos num Deus Criador e Salvador, precisamos ter um primeiro olhar para aquelas que precisam mais. Então, tanto que o subtítulo do documento é sobre a condição operária. O que eu quero destacar aqui, depois os outros de vocês vão conversar, é a importância da dignidade do trabalho. Que o trabalho não é uma mercadoria, é uma atividade honrosa, essencial. Quer dizer, essa valorização do trabalho exige também que as condições de trabalho sejam honrosas. Não adianta dizer, que beleza, o trabalho dignifica o ser humano. Mas se o cara trabalha nas condições que respira mal, poluído, com condições de muito barulho, veja só, não é a atividade honrosa e essencial não se torna mais possível. Então, eu queria destacar isso e vamos escutar os nossos outros companheiros sobre esse tema. Muito bem colocado, até porque eu dizia, né, se aplica muito aos dias de hoje, onde a gente vê ainda muitos problemas na relação de trabalho. Doutor, há quem diga que a encíclica teve influência direta na criação da CLT brasileira em 1943. Procede isso? De que forma os princípios do Papa Leão XIII chegaram até a legislação brasileira aqui trabalhista? Procede essa afirmação e procede também porque se você pegar lá na criação da Organização Internacional do Trabalho, logo após a Primeira Grande Guerra Mundial, está lá, né, o que os meus colegas aqui de programa falaram, né? Tanto o irmão Murad quanto o padre Toninho, a proteção da pessoa trabalhadora é que o trabalho não é mercadoria. A gente tem que entender isso, né? Tem um ser humano ali, e é nessa condição que ele deve ser tratado. Então está na declaração da OIT. Quem abrir lá a OIT vai ter essa informação no site da Organização Internacional do Trabalho, e também está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu cito para os meus alunos, que eu também dou aula, né? Ali, se você pegar o artigo 21, 22 e 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vem falando isso também. Então, a Rerum Novarum, ela reverberou na criação da Organização Internacional do Trabalho e na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi após a Segunda Grande Guerra Mundial. E esses dois acontecimentos históricos são muito importantes, Eduardo, porque quando a gente sai de uma guerra com toda a tragédia que é uma guerra, e quando a gente sai arrebentado de uma convulsão social, a gente teve lá na criação da OIT o resgate do trabalho, que a Rerum Novarum já havia alertado, e após a Segunda Grande Guerra Mundial, na Declaração Universal, a mesma declaração. E hoje o que a gente vê? Esse sistema de proteção sendo relegado a um segundo plano e deixando a pessoa trabalhadora sofrer. E quando a pessoa trabalhadora não vê nenhuma perspectiva de melhoria na sua condição social, ela cai em discursos, né, que infelizmente levam a conflitos. Então, eu acho que aqui é importante a TV Aparecida dar esse espaço nobre aqui para a gente discutir essa questão,
Porque, infelizmente, a grande mídia não dá esse debate. Pelo contrário, a gente vê sempre declarações a favor da supressão de direitos dos trabalhadores e não na melhoria de sua condição social. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, reverberou, sim, claro, na CLT. Não sei qual é o nosso tempo depois para falar da questão do trabalho decente. Sim. E o trabalho decente, o que a gente luta até hoje, é o que está lá na encíclica também. Né? É um trabalho adequadamente remunerado, que tem uma jornada que preserve a saúde do trabalhador, que ele possa fazer outras coisas além de trabalhar, a vida não é só trabalho, que ele não seja discriminado, um trabalho que tenha equidade no tratamento e um trabalho seguro, que ele saia cedo para trabalhar e retorne ao final do seu trabalho para sua casa da mesma forma que ele saiu, que infelizmente ainda hoje a gente tem muitas mortes e doenças decorrentes de um trabalho, como o irmão Murado falou, não adequado. Então, essa a nossa luta que começou com a Hero Novaro e a gente quer implementar o mais rápido possível todas essas condições. Eu tenho mais um minutinho só desse bloco, a gente já está quase estourando, porque a conversa era tão boa, né, que a gente não vê esse tempo correndo. Mas rapidamente perguntar para o senhor, padre, e vamos tentar também ouvir o irmão Murad, sobre esse conceito que trouxe a Organização Internacional do Trabalho, que o doutor estava se referindo. Trabalho decente, se aplica à maioria dos trabalhadores hoje? Infelizmente, a realidade que nós vemos não se aplica. E eu comentava com o doutor, antes de iniciarmos aqui a gravação, que há aquele jargão que há alguns anos nós ouvíamos, menos direitos para ter mais empregos, né? O que significa exatamente ir na contramão desta afirmação. Mas eu queria aproveitar esse minutinho só para, complementando o que o irmão Murad dizia, da dimensão teológica que vemos na Hero Novarum, eu vejo que aqui nós temos o início da preocupação da igreja com a questão social. Porque essa preocupação havia sido fechada por Pio IX. Em 1864, um documento chamado Quanta Cura, um anexo chamado Sílabus, os 80 erros do mundo moderno, fechou a questão. Não quer saber, fechou os olhos. Leão XIII começa um diálogo com o mundo moderno. Anterior a Hero Novarum, nós temos 5 documentos políticos de Leão XIII. A preocupação dele era muito mais política do que propriamente social. Para ele, a questão social era a questão política. Eu sou professor de doutrina social da igreja, eu sempre digo, nós não trabalhamos a doutrina política da igreja. Começou lá com Leão XIII. Por isso que hoje se fala tantas inverdades a respeito de religião, política e outras coisas. Porque nós não trabalhamos essa doutrina política da igreja. Exatamente. Irmão, eu prometo, na volta do bloco eu quero ouvir a opinião do senhor, tá bom? É rapidinho, a Aparecida Debate faz um pequeno intervalo, a gente volta já para continuar a nossa conversa de hoje sobre a Hero Novarum. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a encíclica Hero Novarum e os nossos convidados. Presencialmente aqui em nossos estúdios, o desembargador João Batista Martins César e o padre Toninho Alves e também de forma virtual o irmão Afonso Murad. Prometi e vou cumprir. Eu vou dar a palavra ao irmão Murad para falar sobre essa questão desse conceito de trabalho decente, mas eu vou acrescentar algo a mais, tá bom, irmão? Um Brasil de contradições, vamos lá. Recordes de empregos formais altas no rendimento, mas cresceram também as notificações de trabalho escravo, processos trabalhistas. A questão é a qualidade desse emprego e aí a gente fala também do trabalho decente. Olha, eu creio que um trabalho decente, e aí nós precisamos ligar com outras coisas que o Papa Leão XIII já coloca na Hero Novarum, que é um salário justo. Que ele denuncia que um salário não deve ser determinado apenas pela lei da oferta e da procura, que era muito comum naquele tempo. Então, tinha muito trabalhador que vinha da cidade, que vinha da roça para a cidade, então os salários abaixavam. Então, por isso, foi importante a política do salário mínimo. Então, uma condição de um trabalho digno tem que estar ligado ao salário. E também a intervenção do Estado, né? E aí a intervenção jurídica, além da legislação, a punição para quem não cumpre,
garantindo a justiça social e as condições de trabalho. E claro, né, gente, que dependendo da profissão que se exerce, do lugar onde está, essas condições são melhores ou piores, né? Eu, por exemplo, trabalho numa instituição de ensino, é uma faculdade. Aqui tem todo um cuidado, desde a funcionária da limpeza até um professor pós-doutor. Mas a gente sabe que não é essa a condição. Há outros espaços onde o trabalhador de serviços gerais, ele não é considerado ser humano, ele é invisibilizado, ou a mulher ou o homem que trabalha nessa área. Então, eu acho que esse conceito hoje de pessoas invisibilizadas, trabalhadores que não são considerados como seres humanos, é muito sério e muito grave. De outro lado, nos espaços onde as pessoas são valorizadas, onde não só o resultado do trabalho é levado em conta, mas também a qualidade das relações, elas são muito importantes. Você olha a quantidade de gente que hoje em dia tem problemas de depressão, tem problemas ligados às condições de trabalho. Acredito que o doutor João Batista vai colocar um pouco isso. É assustador, gente. Outro dia eu fui no supermercado comprar umas coisas para casa e, de repente, um monte de gente, 3 pessoas dos caixas. Eu fui lá, reclamei com o gerente. Não é possível. Eu sou cliente, tenho mais de 60 anos, quase 70. Ele disse, senhor, você tem toda a razão, mas ó, nós estamos com 3 funcionários com licença por causa de doença. Então, o trabalho é digno, mas se ele não é realizado de uma maneira humanizadora, ele faz as pessoas adoecerem. Daí a importância da gente valorizar as condições de trabalho hoje em dia. Doutor, o senhor estava falando disso, inclusive no intervalo. Pois não, padre? A propósito do que o irmão coloca na questão do salário, né, realmente é importante destacar isso, né, que naquela ocasião, talvez o doutor possa dizer isso melhor, as relações não eram dirigidas, conduzidas por uma política salarial, o Estado não tinha essa intervenção, então era tipo tete a tete, era trabalhador individualmente que negociava com o patrão o seu salário. E o salário compreendido como sendo algo que mantivesse você, necessário para a sua subsistência. Se você tem mulher, tem 2 filhos, 4 filhos, cada um teria que trabalhar para também ter o seu salário e assim poder se manter. Então não havia essa dimensão que a Rerum Novarum coloca, de um salário digno que possa manter o trabalhador e a sua família. Isso então que havia naquela época, todos tinham que trabalhar porque o salário era considerado individualmente. Quanto que você precisa para não morrer de fome? 2 libras por mês, que era a moeda lá, 2 libras por mês. Então você vai ter 2 libras para não morrer de fome. A sua esposa também vai ter que trabalhar e assim por diante. Então acho que a Rerum Novarum trouxe essa ideia de um salário justo, é aquele que mantém o trabalhador, mantém a sua família, além de um dia de descanso semanal, que naquela época não havia, e quando havia era descontado no salário, aquele dia que o trabalhador não ia. E o irmão me fez lembrar de um episódio que está nas mídias sociais até hoje, que é aquele momento em que o Boris Casoy, num determinado momento do intervalo do Jornal da Band, apareceram 2 garis, lembra? Né? Dando lembro. Feliz Ano Novo, e o Boris, sem saber que o microfone estava aberto, disse, que coisa, do alto de suas vassouras, dando Feliz Ano Novo para nós. Então isso aqui é algo público, está disponível, enfim, para quem quiser ver no YouTube, etc. Depois ele se desculpou, houve processo, etc. Mas essa mentalidade que o irmão falava, que tem certos trabalhos que são indignos, do alto de suas vassouras vem dar Feliz Ano Novo para a gente. E aqui eu lembro uma frase de João Paulo II, na Labore Exercens, onde ele diz, é a pessoa quem dignifica o trabalho, isso. E não o inverso. É a pessoa quem dignifica o trabalho. Não é o trabalho que dignifica a pessoa. Ele é um pós-doutor, ele é um agente, um coletor de resíduos sólidos. Não, é a pessoa quem dignifica o trabalho. Gostei muito dessa observação. Eu até queria a palavra do senhor a partir do que falou o irmão Murad, o padre Toninho também,
em relação a essa questão de salário também, traz essa dignidade para o trabalhador, né? Traz. E é importante, eu queria colocar também um ponto aqui para a gente debater, que a gente escuta muito que o Brasil é um país pobre, mas que é uma grande mentira. Porque o Brasil vive aí há pelo menos 2 décadas entre a 6ª e a 10ª economia. Quer dizer, só tem 9 países mais ricos que o Brasil. Então, o Brasil é um país rico, mas se vende para a sociedade brasileira que o Brasil é um país pobre. E o trabalhador brasileiro é muito mal remunerado. Sempre fica com aquela história que primeiro precisa crescer o bolo para depois dividir. E está na hora de dividir. Eu acho que foi o irmão Murad que falou da política de valorização do salário mínimo. Ela é fundamental. A gente precisa evoluir nessa política de valorização, aumentos reais do salário mínimo. Infelizmente, ficamos vários anos sem aumento real do salário mínimo. Para quem está nos acompanhando, quando a gente fala aumento real, aumento acima da inflação. Então, se a inflação deu 3%, o salário mínimo tem que subir 10%. Sim. Porque reflete nas aposentadorias, nos benefícios sociais. Então, é muito importante a gente ter essa política de valorização, de remuneração do poder do salário mínimo, porque acaba refletindo nisso que tanto o irmão Murad quanto o padre Toninho também colocaram, a invisibilidade do trabalho das pessoas simples. E todo trabalho é muito importante para uma sociedade. É digno, né, todo trabalho é digno e é muito importante. Sim. A gente tem que aprender a valorizar. E tem que ter o respeito também por esses trabalhadores, né? Exatamente, eu acho que falta um pouco isso que merecem, hoje, né? Ter aumentos reais em todas as categorias de níveis de trabalhadores, né? Para a gente entender que nós vivemos num país e que todos os seus integrantes merecem ter um trabalho digno que, como o irmão Murad colocou, a remuneração tem um papel fundamental. A remuneração para a pessoa poder sustentar a si e sua família com dignidade é um ponto principal. E hoje, dados do DIEESE falam que o salário mínimo deveria estar hoje, pelo menos, ali entre 6 e 7 mil reais. Então, a gente tem um caminho muito longo ainda para dar condições dignas para que a pessoa trabalhadora possa chegar em casa e, de fato, descansar e não ter a dupla jornada e por aí vai. Acredito, Eduardo, que respondi aí a sua indagação inicial. Quero deixar espaço para os demais debatedores. Mas muito bem colocado pelo senhor, porque a gente vive olhando com uma forma crítica até esses números do DIEESE que apontam o salário mínimo ideal, que seria o justo, em torno de 6, 7 mil reais e para a subsistência do trabalhador, inclusive, né? Eu quero trazer uma outra questão nessas relações de trabalho que dizem muito respeito à encíclica, que é uma realidade hoje do Brasil, inclusive, a pejotização. Cresceu de forma significativa, um aumento de 12% nos processos judiciais apenas no início de 2026. E aí eu trago o irmão Murad, né? O que está em jogo nesse debate da pejotização? A redução dos direitos trabalhistas, né? Isso está por debaixo, né? Mas você vê os trabalhadores e trabalhadoras têm direito pela legislação ao 13º, às férias, aquela contribuição que já é retirada, uma parte dos trabalhadores e trabalhadoras, outro dos patrões, para a aposentadoria. E com a pejotização tudo isso desaparece, né? Quer dizer, você contrata uma pessoa como PJ, como pessoa jurídica, e não como um trabalhador com carteira assinada, o custo para quem contrata é menor, mas as desvantagens para quem é contratado é maior. Eu creio aí que os meus colegas de discussão poderão acrescentar mais elementos, eu queria começar com esse. E depois, Eduardo, se você permite, eu queria voltar àquela questão, depois deles falarem, o que eu entendo também que tem a ver com condições dignas de trabalho, que outros elementos que envolvem isso. Mas isso a gente conversa depois. Pejotização. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois. Eu quero retornar àquela frase que eu disse agora há pouco, aquele jargão, menos direitos, mais empregos, e lembrar a reforma trabalhista, que supostamente era para criar mais empregos, o que não ocorreu. Então, nós vimos aí nos
há alguns anos que o índice de desemprego era 13%, 14%, hoje está em torno de 4, alguma coisa, 5%, num nível quase que tolerável aquilo, diante da realidade. Mas a questão da pejotização e a questão da precarização dos direitos, acho que se podemos também colocar ali os trabalhadores de aplicativos, que também não têm todas essas garantias. E o que me assusta, talvez o doutor tenha alguma experiência nessa área do ponto de vista mais técnico, o que me assusta é que essas pessoas não querem. Quando o governo quis fazer um projeto para regularizar a questão dos motoristas de aplicativos, para que eles tivessem o mínimo ali, enfim, uma seguridade social, etc., etc., houve uma grande reação contrária desta classe, que é exatamente aquilo que nós estamos aqui discutindo, né? A questão da desvalorização do trabalhador, às vezes para ganhar alguns reais a mais, não se quer regularizar a sua situação trabalhista. Doutor, na prática, pejotização é tirar a proteção trabalhista? Sim, tanto o Padre Toninho como o irmão Murat colocaram essa questão e ela é fundamental mesmo no atual momento que nós estamos, principalmente no nosso país, porque primeira coisa que tem tudo a ver com a Rero Novaro, pejotização tira a figura do ser humano. É uma empresa. Então um gari lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele virou uma empresa. A Justiça do Trabalho já está pegando reclamações trabalhistas nesse sentido. O que um gari, com todo respeito a todas as profissões, mas são pessoas simples, né? O que ela domina de tecnologia, de relações comerciais, né? Não, eu sou autônomo, eu tenho minha empresa. Ele é subordinado, ele tem que fazer aquela rota, ele vai que ganhar aquele salário. Então, o primeiro ponto, Eduardo, é querer tirar a dignidade ali do ser humano, da pessoa humana. Eu transformo essa pessoa num PJ e aí PJ não tem direitos, né? PJ não tem férias, não tem 13º, não tem licença gestante, não tem direito aí ao médico, não tem cota para pessoas com deficiência para a empresa, não tem cotas de aprendizagem para a empresa. Então, nós estamos num momento muito sério da nossa história, infelizmente, né? Os veículos de informação pesquisam o posicionamento dos ministros do Supremo e a tendência é o Supremo aprovar a pejotização, né? Pelo menos o que eu leio. Mas, assim, a nossa Constituição de 88, no artigo 7º, está ali um princípio. O artigo 7º fala que é uma relação de emprego, com todos os direitos que estão ali garantidos. Esse é o norte constitucional. E esse não é um norte constitucional só do Brasil, Eduardo. Porque a questão das plataformas, Padre Toninho, em todas as Supremas Cortes que enfrentaram isso, Inglaterra, França, Austrália, Espanha, Itália, todas falaram que ali é uma relação de emprego, tem que ter direitos trabalhistas. Eu tenho uma declaração do CEO da Uber, que ele fala que ele poderia pagar todos os direitos trabalhistas para os seus trabalhadores ali, mas ele não quer pagar. A questão é essa, porque se ele pagasse todos os direitos trabalhistas, ainda o ramo econômico é rentável e ele não sairia do Brasil. Eu tinha uma dele lá quando foi essa discussão na Europa. Sim. E agora, quando está sendo essa discussão aqui no Brasil, tem uma declaração dele recente que ele fala, eu não saio do Brasil, o Brasil é meu maior cliente. Mesmo que me imponham contratar pela CLT, eu ainda sou economicamente rentável na minha atividade econômica. Então, não pretendo sair do Brasil. Então, essa discussão acho que é muito importante a gente colocar, porque se vende uma ideia que menos direitos criaria mais empregos, que é uma grande mentira. Tá? Porque não tem nenhum estudo que mostre isso. Infelizmente, alguns economistas falam isso, mas eu gostaria de participar de um debate com eles. Me mostre um estudo sério que tenha isso daí. Porque os estudos são exatamente o contrário. Agora, a gente estava falando salário mínimo. O crescimento do Brasil tem vários estudos, o irmão Murad acho que tem aí também, pode falar, tem vários estudos mostrando que o Bolsa Família, sem dúvida, é uma política pública fundamental, mas o que proporcionou o crescimento do Brasil do início dos anos 2000 para cá
foi a política real de aumento do salário mínimo, porque o povo recebe, o povo vai consumir, ele gira a roda da economia. Ontem, estava me deslocando para cá, estava vendo uma matéria que se a gente adotar o passe livre no transporte público, ele gera 60 bilhões a mais na economia brasileira e você faz a roda da economia girar. Então, todos os estudos que eu tive acesso, quanto mais direitos você der para o trabalhador, mais a economia vai se beneficiar. E além disso, só para fechar, eu já falei demais, dar a palavra para os outros colegas, nós temos uma questão muito séria que é o dumping social. Tá? Então, hoje o Brasil não pode se considerar uma ilha. Eu faço o que eu quiser, não vou ter consequências lá fora. Vai ter. Nós estamos com uma economia globalizada. Né? O nosso Pantanal estava, tempos atrás, aí, literalmente pegando fogo, né? E a Alemanha falou, ou resolve esse problema, ou eu não compro mais do Brasil. Isso tem a ver também com questão social. Então, se você tira direitos do povo trabalhador brasileiro, você acha que vai colocar o produto brasileiro lá fora? Não vai, porque é uma concorrência desleal que os outros países entendem pela prática do dumping social, que é exatamente tirar direitos do povo trabalhador para você ter um incremento no seu valor de exportação. Então, na economia globalizada, não tem como se fazer isso. E as Supremas Cortes de outros países estão entendendo que esses trabalhadores plataformizados têm que ter um mínimo de direitos para garantir a ele e a família dele, e espero que a nossa Suprema Corte reflita sobre isso, porque a decisão que ela proferir, se admitir essa pejotização, a economia brasileira não vai aguentar. Há estudos muito sérios apontando que a perda da arrecadação do governo central e também dos outros, será tão grande que nós teremos uma crise econômica gravíssima. Então, espero que a Suprema Corte reflita sobre isso e que caminhe no sentido das outras Supremas Cortes que reconheceram que esses trabalhadores têm que ter um patamar mínimo civilizatório de direitos trabalhistas. E quanto mais a gente discute o tema, mais a gente vê que 135 anos depois, a Rero Novaro é tão atual para todos nós, né, quando a gente fala dessas relações de trabalho. Irmão, infelizmente o senhor não vai poder continuar conosco para o terceiro e último bloco, eu já estourei aqui o meu tempo, mas claro que eu quero ouvir as considerações finais do senhor sobre esse tema de hoje, tão pertinente para o trabalhador brasileiro. Muito obrigado já de antemão pela participação aqui no Aparecida Debate, viu? Obrigado. Olha, gente, você que está nos ouvindo e vendo, procura pesquisar sobre isso. Vai lá no seu site de pesquisa e coloca Rero Novaro, o que trouxe de benefício para os trabalhadores e trabalhadoras. Quais são as novidades da Rero Novaro para hoje? Faz uma dessas perguntas, lê. Nós precisamos conhecer mais para a gente, como cidadão e cidadã consciente da nossa contribuição. Esse ano é um ano de eleições. Às vezes você votou num deputado ou num senador e não lembrava mais disso, que hoje está lá votando contra os direitos básicos do ser humano. Então, você conhecer o que o candidato que você votou ou vai votar, se está, de fato, se identificando com a maioria do povo brasileiro ou não. Então, se informe mais, converse mais sobre isso, conheça os candidatos para esse ano de eleição e saiba que isso tem muito a ver com a nossa fé. Por quê? O bem comum, já diziam os papas nos últimos documentos sociais da igreja, é uma forma da gente realizar a caridade. Essa virtude teológica tão importante, o amor aos outros, não preocupar só com a gente, mas com toda a população, com todos aqueles e aquelas que ou estão trabalhando ou estão aposentados, porque já trabalharam e deram sua contribuição para o país. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A gente que agradece, né? Isso é cidadania. Um forte abraço ao senhor, sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a encíclica Rero Novarum. E os nossos convidados aqui nos nossos estúdios, participando presencialmente, o desembargador João Batista Martins César e o padre Toninho Alves.
trazer um assunto que está em debate, principalmente quando a gente fala de trabalho no Brasil, que diz respeito a milhões de trabalhadores no nosso país, que é a proposta de redução da jornada de trabalho fim da escala 6x1. Está em discussão no Congresso Nacional, foi uma proposta enviada pelo Executivo. Como é que o senhor vê essa proposta? O que isso mexe e altera a vida do trabalhador brasileiro? Voltando a Hero Novaro, que começou com essa discussão toda, ainda hoje é uma discussão muito importante para a sociedade mundial, porque nós temos novas tecnologias, não há mais necessidade do ser humano trabalhar tanto, até porque a gente precisa gerar pleno emprego. Então a gente precisa também reduzir a jornada para que todos possam trabalhar. Então isso é muito importante. E analisando pela questão econômica, Eduardo, a gente pega várias pesquisas na Europa e aqui no Brasil mesmo, empresas que partiram para 5x2, e eu tenho na Europa, já estão partindo para 4x3, 4 dias de trabalho por 3 de descanso, elas constataram que houve um incremento na produção dos trabalhadores, porque eles querem dar contrapartida para poder ficar mais tempo em casa. Então, por incrível que pareça, a produtividade aumentou significativamente, então não houve qualquer interferência. O trabalhador... Aqui no Brasil tem um caso muito interessante, um grande empresário da área de alimentação, que ele disse que ele ia implementar para provar que não dava certo. E depois que ele implementou, ele falou que não volta mais para 6x1. Ele implementou de, entre aspas, birra, né? Mas depois que ele implementou, ele viu que foi tão bom que ele falou que ele não volta mais para 6x1. Ele vai continuar com a 5x2. Então, alguns setores no nosso país, infelizmente, ainda estão pré-renovados, setores econômicos. Tá? Eu vi essa semana que estavam indo para Brasília fazer pressão e tal. Então, e a gente tem um outro país, um outro Brasil, que os empresários já estão no 5x2 há muito tempo, a área da indústria. Então, você tem várias áreas que já estão na 5x2. Então, precisa dar esse salto aí de qualidade para o povo brasileiro? Precisa. Todas as conquistas trabalhistas, até a escravidão, né? Sim. Até quando Exatamente. Foi para acabar com a escravidão, fala, não, o país vai quebrar. E a gente mostrou, a história mostra que não, o Brasil não quebrou e não vai quebrar se adotar 5x2. Isso dá um salto civilizatório importante para a qualidade de vida da pessoa trabalhadora. E espero que o Congresso Nacional aprove isso urgentemente. Pelo que a gente está discutindo, né, padre? Essa proposta vai de encontro à Hero Novaro também. Com certeza, porque aqui nós temos a valorização do trabalhador e não daquilo que ele faz, mas do trabalhador, da pessoa do trabalhador. E a esse propósito de 6x1, às vezes aparecem alguns absurdos na internet, né? Eu, por exemplo, vi um comentário de alguém dizendo que não poderia acabar com essa escala, porque essa foi a escala que Deus instituiu. Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. Então, não poderia se acabar com essa escala. Então, são esses absurdos que a gente vê aqui e ali e que não se justificam absolutamente, né? Não se justifica de jeito nenhum. Mas a Hero Novaro, portanto, né, valoriza o trabalhador, valoriza a pessoa do trabalhador e essa escala vai possibilitar maior vivência, maior convivência, enfim, esperemos que realmente, né, isso ocorra num tempo o mais rápido possível. Trazer outro assunto que é delicado, mas a gente precisa debater no finalzinho do programa de hoje, mas é um debate que não acaba aqui, é um debate que vai continuar muito, né? 1.600.000 crianças e adolescentes vivem a situação do trabalho infantil no Brasil. Declarações recentes defenderam a flexibilização das regras para o trabalho de menores. Como é que a Justiça do Trabalho, doutor, e depois o padre, a teologia, respondem a essa situação? Infelizmente ainda a gente vê, né? E está na nossa cara. A gente só sai com o carro, parar no semáforo, que a gente vê o trabalho infantil escancarado ali, né? E também em outras formas. Bom, eu quero agradecer a oportunidade por esse espaço, por debater. Infelizmente, eu vi essa declaração desse político brasileiro, o que eu lamento muito, porque no país ainda se escuta muito essa questão de que é melhor trabalhar do que roubar, o trabalho não mata ninguém. São duas grandes mentiras. Não, são fake news.
Tá? Porque se a gente pegar os últimos 10 anos, nós tivemos mais de 40 mil acidentes envolvendo crianças e adolescentes no Brasil, mais de 400 mortes e mais de 20 mil acidentes graves, com amputação de mão, com perda de visão, perda de audição, corpo 80% queimado, sobrevive porque Deus ainda falou que essa pessoa tinha algo aqui para acrescentar nesse plano. Com relação a melhor trabalhar do que roubar, mais de 80% dos nossos presos do sistema prisional brasileiro começaram a trabalhar precocemente, mais dos nossos 80% dos adolescentes da Fundação Casa começaram a trabalhar precocemente. Só abrir e fazer uma pesquisa aí que a pessoa vai constatar essa informação rapidamente. E a gente perde, Eduardo, esse que é o grande problema, que a gente lamenta de um governador falar isso, porque a gente perde de dar um salto de qualidade no povo brasileiro, porque a gente sabe que só a educação transforma. Os outros países já descobriram a roda. Se você pegar a Coreia do Sul hoje, a Coreia do Sul, eu falei do PIB brasileiro, a Coreia do Sul concorre com o PIB brasileiro. Só que o povo que está nos assistindo e acompanhando, depois faz uma pesquisa, o tamanho da Coreia do Sul e o tamanho do Brasil. Na Coreia do Sul, no final da década de 60, começo da década de 70, eles fizeram a escolha pela educação. Hoje, na Coreia do Sul, 70% dos jovens lá chegam ao nível superior. Aqui eu vejo a crítica, tem muita universidade no Brasil. O Brasil até 2008 era 8% que completavam o nível superior. Agora, 21% completa nível superior no Brasil. Quer dizer, nós estamos 3 vezes atrás, mais de 3 vezes atrás da Coreia do Sul. Menos que Europa. A Europa é 44% da sua população tem nível superior. Então vejam que o mundo globalizou. Hoje a gente pode fazer teletrabalho. A gente pode. Eu tenho vídeos de um operador de uma pá carregadeira que ele está trabalhando aqui no Brasil, mas a máquina está lá no Canadá. Só que para ele fazer isso, claro que ele tem que dominar muito bem essa atividade, mas ele tem que ter um inglês fluente. Então, esse governador deveria estar investindo tudo nas crianças do seu estado, na escola pública atrativa de qualidade, para que ela tenha uma chance de ser um trabalhador, uma trabalhadora globalizada no futuro. A gente tem uma janela de oportunidade, mas se o Brasil não investir na sua criança e do adolescente, é investimento, Eduardo, porque Heckman, que foi o Nobel da Economia de 2000, ele estudou mais de 30 anos em algumas escolas e ele provou que quanto mais cedo você investe na criança, o retorno, a taxa de retorno é maior. E ele, num dos estudos, ele aponta que é 17:1. Ainda que a gente não tivesse a preocupação social, padre, a gente pelo menos deveria ver pela questão econômica, porque se esse governador investir na sua criança e adolescente e não colocar para trabalhar precocemente, o retorno que ela vai dar para aquele estado vai ser muito maior. Se a gente não fizer o social, né, que a gente deveria fazer. Exatamente. Eu estou no finalzinho do programa de hoje, mas eu queria ouvir o padre, né? Porque a gente sempre ouve falar, lugar de criança é na escola. Esse é um direito, inclusive, está previsto na Constituição brasileira, que não é exercido de fato, né? E a gente vê a criança trabalhando desde cedo. Isso vai contra totalmente a doutrina social da igreja também. Absolutamente, claro. Alguns mitos aí apareceram nesses últimos anos e se universalizaram, e isso, de repente, é tomado como uma verdade, como essa afirmação que esse governador fez, a questão do menos direitos e mais empregos, etc. Mas a respeito das crianças, só quero recordar a Rerum Novarum, que é o nosso tema aqui, foi exatamente o ponto no qual o Leão XIII bateu. Isto é, a precarização do trabalho, inclusive das crianças, que a partir dos 6 anos já começavam a trabalhar naquelas tecelagens, horas, e as horas de trabalho, 16 horas de trabalho. Então, acho que essa questão do trabalho infantil, que ainda para muitas pessoas é um mito, não, eu tenho que trabalhar desde criança, tenho que aprender a trabalhar, etc., é um mito que eu acho que nós precisamos desmistificar. Acho que o doutor, com muita propriedade, colocou isso, e eu espero que aqueles que estão nos assistindo estejam muito atentos àqueles que defendem essas ideias, seja o fim da escala, aliás, a manutenção da escala 6:1, seja a questão do trabalho infantil. Acho que nós temos, como dizia o irmão Murad, esse é um ano eleitoral. Nós temos que ver como votam as pessoas no Congresso Nacional.
Pois é, um assunto que chama atenção, né? A gente poderia discorrer aqui várias e várias horas porque não se esgota. Mas você que está assistindo o Aparecida Debate se interessou para se aprofundar um pouco mais na discussão da encíclica Rerum Novarum, que, pelo que a gente discutiu aqui, tem tudo a ver com os dias de hoje, tem uma oportunidade para isso, né, doutor? Eu vou deixar aberto para o senhor fazer um convite, porque acontece esse evento no Santuário Nacional na próxima sexta-feira, 15 de maio, é isso? Exatamente. Vai aparecer o convite, inclusive, então, na tela. Vamos lá, doutor. As pessoas, agradecer a equipe aqui da TV Aparecida e convidar as pessoas para participar desse seminário que nós vamos realizar em parceria com o Santuário Nacional de Aparecida no próximo dia 15, sexta-feira, na parte da manhã, começa às 8h30 e vai ser justamente a data de aniversário da Rerum Novarum. Então, é justamente por isso que foi escolhido esse dia e vai pontuar a Rerum Novarum e o trabalho decente. Esse debate que nós fizemos aqui vai ser aprofundado, elas são pessoas de altíssima qualidade que vão debater todas essas questões que nós pontuamos aqui hoje e fica o convite para as pessoas se inscreverem. A inscrição pode ser feita pelo QR Code, né, doutor? Vai aparecer ali para nós, na tela, exato, esse QR Code, a pessoa consegue fazer o convite para esse seminário e participar, e nós vamos elaborar uma carta sobre essa questão, a necessidade de resgatar o trabalho decente, né, essa proposta, que vai ser lida depois na missa das 18 horas. Então as pessoas ficam convidadas para participar do seminário, depois ficar para a leitura da carta da missa e retomar essa discussão de fato de valorização da pessoa trabalhadora, porque a humanidade está num momento difícil e que a gente precisa resgatar todos os valores, os ensinamentos da Rerum Novarum para a gente implementar esses direitos e avançar numa melhor qualidade de vida aí para a pessoa trabalhadora. Todos estão convidados a participar, o doutor já mostrou o caminho para você se inscrever. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate, é sempre uma alegria recebê-lo aqui. Eu agradeço esse espaço nobre e, como eu disse, infelizmente, os grandes veículos de informação brasileiros não fazem esse debate, então parabéns à TV Aparecida por oportunizar esse debate. É a nossa missão aqui, né, na TV Aparecida. Muito obrigado, viu, padre? Agradeço. Sempre uma satisfação recebê-lo também. Agradeço também a oportunidade de sempre trazer para o grande público os ensinamentos da doutrina social da Igreja. E vamos continuar nesse trabalho. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e lá no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Boa noite para você, um ótimo descanso, até a próxima!